Uma água linda, até acho que era azulada. Era bonita essa água. Tomava o banho, puxava o peixe, pescava, puxava o peixe. Eu cheguei a lavar roupa e louça, ali naquela ponte da Promissão 2. Eu mudei para ali em 1988 e o rio ainda era preservado. Então muitas pessoas que moravam ali naqueles arredores iam lavar roupas nos rios. Então eu tenho essa vivência, esse sentimento de emoção pelo Rio Uraim. Cuidando do planejamento da Paragominas de hoje e da Paragominas do futuro, é evidente que nós precisamos fazer um planejamento viário, ambiental, urbanístico e que todos possam participar e depois de pronto esse planejamento ser executado pelas próximas gerações. Trabalhava meu pai na carroça, mas de tarde nós ia cair no rio aí, atravessar pro outro lado, nadando. De domingo a gente ia lá pro Rio Uraim, lá na ponte, tomar banho lá, a gente tomava banho, ficava o dia todo banhando, pescando. Esse rio é vida, é água para a cidade, é lazer para a população. Minha infância toda foi aqui, na beira desse rio, pescando, tomando banho, a água era limpa. No verão tu via o fundo da água com os peixes nadando. Sinto falta da época do rio, era limpo. O rio era rio na época, né? Rapaz, esse rio é a vida de Paragominas. Esse rio é a riqueza de Paragominas. Rio é a gente ter a água para beber, ter a água para lavar. A gente utiliza a água do rio, né, para muitas coisas, né? E é um recurso hídrico que é muito importante para a comunidade. A fonte mais preciosa da nossa vida, que é a água, é ele que fornece. Então ele começa nos fornecendo a vida. E esse rio é rico de peixe, muita gente pesca aqui, muita gente depende desse peixe, só que muitas vezes quando a gente pega um peixe que vai vender e fala que é do Rio Uraim, o cara não quer comprar. A maior riqueza de Paragominas é o Rio Uraim, é a bacia do Rio Uraim. E sem ele, nenhuma dessas outras atividades elas conseguiriam andar, sobreviver. Quando a gente for abrir o olho para poder cuidar, já acabou. Vamos abrir o olho enquanto a gente tem tempo ainda. Não tem esperança não, que eu já vou fazer 75 anos e eu não sei não, só Deus mesmo. Me dá ano de vida para eu ver esse rio limpo. Paragominas, pela sua própria localização escolhida por Célio Miranda, nosso fundador, quando Juscelino Kubitschek passou aqui no meio da mata, a abertura da rodovia Belém-Brasília, ela é mais ou menos uma bacia onde os dois rios se encontram, né? O Uraim, que nasce daqui a 30 quilômetros e deságua no Rio Gurupi, todo ele dentro do nosso município, e Igarapé-Paragominas, que deságua no Rio Uraim, bem na confluência da cidade. Até 60 anos atrás, um pouco mais de meio século, nós não tínhamos nenhuma estrada adentrando a Amazônia. A cidade estava nas margens dos rios. Os rios eram as únicas estradas, então os rios sempre foram muito importantes, não só para a comunicação entre as cidades, mas para o dia a dia das cidades. E o nosso Rio Uraim e o nosso Igarapé-Paragominas também sempre foram fundamentais na vida da nossa cidade e continuam e vão continuar sendo muito importantes. A gente pode falar que Paragominas, a sua existência toda, ela está ligada à própria existência do Rio Uraim, porque foi decisivo ter água para se construir uma cidade próxima. Paragominas tem uma área de 19 mil quilômetros quadrados. Dessa área, 21% é ocupada pela bacia do Rio Uraim, ou seja, 1/5 de toda a área do município de Paragominas, que é do tamanho do estado de Sergipe, ela é banhada pelas águas do Rio Uraim. Me recordo quando fiz os estudos para a implantação da Sanepar, nós não tínhamos água tratada, praticamente não tínhamos nem água potável nas casas da cidade, não dá para captar água do subsolo, a água tem um índice de ferrugem muito alto e o custo é muito alto para você jogar para cima a energia.
Não dá para captar água do Igarapé-Paragominas porque ele está num nível muito baixo. A única solução para a gente fornecer água tratada para a cidade é o Rio Uraim. Da nascente dele até o Gurupi, que é onde ele deságua, ele tem mais de 137 quilômetros. Isso em linha reta, porque se for ver a extensão dele com todas as curvas que ele faz, vai dar quase 200 quilômetros de extensão. A vazão do Rio Uraim, aonde ele deságua, ela chega a 260 mil metros cúbicos de água por hora. Isso é 260 milhões de litros de água por hora. É a vazão do Rio Uraim. A Sanepar, por exemplo, eles captam do Rio Uraim 180 litros por segundo, 600 metros cúbicos por hora. Praticamente não tem uma interferência que vá comprometer o rio. 2 crianças morreram em Paragominas, no Pará, por causa da chuva que atingiu a cidade durante a madrugada. A prefeitura decretou estado de calamidade. Em Paragominas, no Pará, várias famílias foram retiradas de casa na madrugada de hoje após uma chuva forte. 40% do município está alagado. 2 crianças morreram por causa das enchentes, uma de 4 e outra de 9 anos. As ruas de Paragominas foram tomadas pela água. Em apenas 1 hora, choveu 110 milímetros. A casa dessa moradora foi invadida pela enchente. Nós estava dormindo, sabe? Na hora que quando eu vi, eu só escutei foi a geladeira caindo. Pelo menos 300 famílias estão desabrigadas. Mas é a força da natureza, né? Olha a bagulha que tá do nosso jeito. Olha o que de mato, pessoal. Muita água, tudo. Mora aqui um bocado de tempo, agora estragou no Lago Verde. Eu morava na beira-rio. A primeira enchente, sabe? A água veio na minha cintura. Todo mundo tinha que estar correndo com as suas coisas, perdendo coisas. Pessoas morreram. Teve uma época que ele ficou desempregado. Um vizinho nosso falou assim: pai, é o seguinte, vou te ajudar, arruma madeira, nós faz uma casinha aqui, em cima d'água. Que era movimentada a casa, de todo bequinho tinha casa, ali tinha casa. Todo buraquinho o cara fazia uma casa de tábua lá em cima. E foi quando o da prefeitura foram visitar a gente, tiraram foto, tudinho, ver a situação das pessoas. E foi nisso. O Igarapé-Paragominas, haviam 200 famílias em palafitas, não eram as margens do rio, em lugar sólido não, em terra, palafitas dentro do rio. E aí nós construímos o residencial Helena Coutinho e remanejamos todas essas famílias pela Helena Coutinho e derrubamos as palafitas. Sobre os alagamentos, a gente tem aí um processo de ocupação desordenada da margem dos rios que não respeita o Código Florestal, que seria pelo menos 30 metros. Você tem muitas casas sendo construídas nas margens dos rios, isso é um fato. Não é prefeito, não é, somos nós mesmos, porque a gente invadiu o rio. Nós conseguimos remover essas famílias irregulares que estavam na margem do rio, 150 famílias da margem do rio e mais 150 das áreas de risco do município. Estamos aqui no Açaizal,
O Açaizal contribuiu e muito com esse salvamento do Rio Uraim, tirando aquelas famílias. Foi o único bairro que acolheu as famílias que estão nessa margem, foi o bairro Açaizal. Nunca para cima você tem que permitir habitação, você tem que permitir loteamentos, porque a cidade vai estar comprometida com o fornecimento de água. Se essa região ela for loteada para as pessoas morarem nessa região, infelizmente o que a gente vai ter? A gente vai ter um novo Tietê. Nos próximos 50 anos nós vamos ter um novo Tietê passando por Paragominas e essa água será imprópria. Será imprópria. Ela não terá condições de ser tratada para fins de abastecimento de água. A cidade não pode crescer para lá, ela tem que crescer de acordo com o plano diretor, aqui para cima do Olga Moreira, para cima do Morada do Sol, é para ali que ela deve crescer. Fizemos casa, se mutuamos no lugar que não era nosso, sujamos e não limpamos. Agora a sujeira está aí. E agora a gente tem que lutar para poder limpar o que nós mesmos sujamos. Ah, não vou culpar fulano nesse grão, não. Todo mundo já tem uma contribuição sobre isso. A fazenda é tudo com plantação de soja, de essas plantações. Aí a água não segura, né? Na terra e desce. Aí por isso dá essa enchente também. A natureza é sábia. O que aconteceu com o Rio Uraim ao longo de décadas? No momento que você veio com a pecuária e você prepara a terra, né? Você mexe com a terra, depois veio com a agricultura, você mexe também com a terra. E aí, essa terra nas primeiras chuvas são levadas para a parte mais baixa. O que tem na parte mais baixa? O rio. Então, no momento que você assoreia o rio, né, as águas vão para onde? Não vão mais para a pacária do rio, vão para as laterais. O rio encheu porque não tinha vazão, era estreito demais. Aí eles fizeram um negócio ali, o rio passar. Tipo assim, uma outra vala grandona ali. Aí fechou. O rio vem há muito tempo sendo assoreado pela ação humana. E há uma necessidade, uma emergência, na verdade uma emergência, de preservar as nascentes para evitar o assoreamento do rio, que na verdade já está assoreado, a gente tem que conter o assoreamento. O rio Paragominas, a margem dele está ficando mais curta, né? A gente está vendo que o rio está se fechando, né? E a gente fica meio preocupado com tudo isso. É um rio que a gente tem que abraçar, a gente tem que cuidar. Como poder público, a Prefeitura está fazendo um grande projeto, buscando recursos do governo federal, do nosso município, para que a gente faça verdadeiramente obras que contenham um pouco as enchentes e nos dê o tratamento devido a esse manancial hídrico que é o Rio Uraim e o Igarapé Paragominas. A sujeira é demais e cresceu mato na beira do rio que uma vez eu fui a limpar, vi uma cobra, botei uma tábua e pisei por cima. Peguei a força e ia cortando. E eu vi aquela tábua tremer. Meu Deus, o que é? E olha, que pra cá tinha água, pra lá tinha água. Como era que era pra mim sair? E eu olhei e digo... Aí quando eu vi ela só falou... Oi, escorregado, olha a cobra. Foi o dia que eu larguei para roçar na beira de rio. As cidades todas foram construídas às margens de rios, então nós temos que aprender a conviver com os rios, respeitando os rios para que os rios não nos desrespeitem, não levem alagamento para as nossas residências. Eu mesmo só vivo assustada quando começa a chover mesmo, porque enche a casa. Dá 1 metro de água ou mais. Tem muito lixo e as pessoas não zelam do Igarapé. Eles abriram a represa, estava cheião, aí chovendo de noite, choveu. Quando ainda bem que eu tinha levado meu carro lá para cima, meu carro estava lá em cima. Bem material que a gente luta muito para ter, que a gente perde. Saúde da gente que também vai embora devido às doenças que vem nas enchentes. Perdendo tudo, né? Perdendo tudo. Perdemos tudo.
Perdeu pra quem? A água comeu. A água comeu. Você viu? Geladeira no rio. Eu mesmo já tirei até ainda onde eu planto, tem aí. Que eu junto daqui do rio, vejo, pego a canoa, arrasto e boto lá. Mas aí a população não entende isso, que acha que eu tô fazendo a coisa errada. Mas eu acho que eu não tô, não, né? Se ele fosse uma água boa, nós estávamos com a riqueza melhor na nossa mão. Porque nós tínhamos um local para banhar. Agora esses que estão crescendo aí não sabem o que é banhar no rio. Meus netos não sabem não. Quero dizer que não faltará do poder público o nosso intuito, a nossa dedicação, nosso cuidado. Mas é evidente que esses dois rios precisam de todo o cuidado da população. Nós temos, inclusive, projetos de fazer 1 ou 2 balneários para que a gente tenha também entretenimento o uso desses rios. 2018 tem uma enchente grande, disse que foi barragem que estourou, derrubou minha casa aí, muro. A gente tem que entender também que o processo de drenagem, ele depende muito da impermeabilização do solo. A cidade, ela passou a ser totalmente asfaltada, totalmente concretada. Com isso, você tem a água escoando muito mais rapidamente. Você tem a influência, por exemplo, do rio Gurupi, que quando ele enche, não adianta, o rio Uraim também vai encher, porque vai seguir o mesmo nível do rio Gurupi. Esqueci de falar. Tem que ter a fiscalização na represa. Aqui tem dia que passa 3 dias sem chover e acaba, chega aqui, eles abrem a represa e nós fica aqui. Aí a chuva na cabeceira, não tem chuva na cabeceira não. Eles abrem a represa, por que eles deixam no limite? O que falta é fiscalização. São vários fatores. Um deles, em 2018, foi causado aquela grande enchente por conta de uma barragem que estourou e foi estourando outras barragens. Infelizmente foi uma tragédia. Por quê? Porque essas barragens elas foram construídas à revelia, elas foram construídas sem o acompanhamento das autoridades, sem o acompanhamento de um engenheiro, de um técnico. Por conta disso elas eram frágeis. Mas eu particularmente defendo muito a construção de barragens para evitar as enchentes em Paragominas. A gente tem que estimular, inclusive, porém tem que criar uma lei que regulamente a construção dessas barragens. Por quê? Porque, inevitavelmente, Paragominas ela tem uma vazão muito grande dentro da bacia do Rio Uraim. E aí, se você conseguisse fazer barragens para segurar essa vazão e fosse administrando ela, gerenciando essa vazão através da abertura de comportas e fechamento, você teria aí uma redução e um controle maior desse volume de água que desce. Todo mundo coloca a culpa nas barragens, porque a barragem que estourou, que alagou as casas, que destruiu, mas você teve uma barragem que ela foi determinante para salvar muitas vidas naquela ocasião em 2018, que foi a barragem do Lago Verde, né? Se aquela barragem ela não existisse ali, se o lago não existisse, você teria um volume infinitamente maior de sedimento, de água. Eu considero que Paragominas está precisando de uma legislação de drenagem, de um setor de administração de drenagem, a reservação através de barragens feitas de uma forma tecnicamente correta, feita por engenheiros, licenciada. Galeria e Boca de Lobo você resolve a questão da drenagem de uma rua, mas enchente não resolve. Você, pelo contrário, você aumenta o escoamento superficial e você joga mais rapidamente aquela água que estava na porta da casa da pessoa, que vai para onde? Para o rio. O rio vai encher e vai encher quem está do lado dele. Sábado e domingo, a partir de meio-dia, 1h, tinha muita gente por aqui. Na década de 80, 90, a ponte era de madeira ali. Era muita gente. Hoje em dia, tudo acabou. Na verdade, o rio está morrendo, né? Nós criamos uma APA, uma área de proteção ambiental, na época, em 2008 ainda, para tornar
para cima da captação da Sanepar, um lugar que não tivesse realmente habitações grandes. Nós iniciamos essa campanha em 2000. Na década de 90, o Fórum da Juventude já começou a chamar a atenção da sociedade para o cuidado que a gente tinha que ter com o rio. Esse rio é muito importante para a nossa cidade. Ele é importante porque ele faz o abastecimento de água de toda a nossa população. A iniciativa da vereadora Denise em fazer esse trabalho de limpeza do Rio Uraim, de descer, preservar e levar essa conscientização para crianças, para jovens, adolescentes. Penso que é muito importante para ajudar a natureza e preservar o meio ambiente. A nossa canoada vamos sair daqui do bairro Novo Horizonte até Sete Curvas. E após nós vamos subir já arrecadando lixo. É possível numa viajada só nós trazer 1 tonelada de lixo. Hoje nós vamos tirar colchão que está lá, botar um cabo de aço e puxar ele porque está muito pesado. A partir da hora que a gente despolui o rio, né, dias melhores virão para a comunidade, né? Isso aqui, na verdade, nada mais é do que um movimento de pertencimento da sociedade, linkando com a existência do rio. O recado é o seguinte: o rio existe, o rio tem que ser preservado e, mais ainda, essa água que a gente está vendo aqui atrás é de onde eu bebo. Se eu não preservar ela, eu vou estar diretamente me prejudicando. E eu acredito que a sociedade, ela realmente, como Paragominas, tudo ela abraça, por certo, ela vai abraçar esse rio. Não são só as autoridades, mas sim toda a população, todo o povo tem que cuidar dos igarapés. Pensar no amanhã. Como será daqui a 10 anos Paragominas? Como será daqui a 20 anos, daqui a 50 anos? O que vamos deixar para os nossos netos, bisnetos, enfim. Então a gente tem que pensar assim no Rio Uraim, tem que pensar no Rio Paragominas, os rios que cortam a cidade de Paragominas. Quem tem a consciência limpa ainda cuida. Ainda dá tempo da gente salvar nosso rio. Ainda dá tempo da gente cuidar. Só que a gente tem que se organizar, a gente tem que lutar por isso. Na verdade, esse rio é que dá água para a cidade, né? Se não fosse esse rio, não tinha água potável na cidade, porque lá em cima que eles fazem a potabilização da água para o consumo da cidade. Tem um significado muito importante para nós, esses dois igarapés, o Uraim e o Paragominas. Por quê? Primeiro, que é a água que nos abastece o dia a dia do nosso consumo. Segundo, o paisagismo, a questão ambiental da existência desses dois rios. Há uns 2 anos atrás, iniciou-se um projeto, a Nascente do Uraim, em que a gente começou a participar, né, fazendo esse papel de protetora do rio, com essa personagem de mãe d'água, a protetora do rio. Mas não basta só isso, né? É importante, é necessária a participação, o engajamento da comunidade local nesses projetos de proteção ambiental. O programa Nascente Uraim, Plantando o Futuro, ele é muito importante para fazer o link entre a preservação das APPs hídricas e a preservação do solo. Por quê? Quando você faz o plantio nas margens dos rios, nas margens dos igarapés, você consegue manter esse solo e evitar que haja erosão. Então assim você protege tanto o solo quanto as águas. Preservação da natureza, do rio, para gerações futuras e para o povo de Paragominas. Nessa etapa do programa, o Plantão do Futuro, nós vamos realizar o plantio de espécies nativas da nossa região nas propriedades contempladas. Então será realizado todo o acompanhamento técnico dentro dessas propriedades, que vai desde o plantio até os tratos culturais, controle de pragas, manutenção e o monitoramento dessas espécies nas áreas. É necessário fazer esse movimento, é necessário fiscalizar. Tanto o Rio Paragominas quanto o Rio Uraim, eles ainda têm salvação, eles ainda têm jeito, né, de ser salvos. É com ações de comando e controle, é com multas mesmo, é com ações efetivas de plantio, mas o papel da prefeitura é fiscalizar, o papel do legislativo é fiscalizar, é criar novas leis mais rigorosas ainda para que essas pessoas que detêm desse patrimônio, que é um patrimônio coletivo,
As nascentes são um patrimônio coletivo, não pertence somente àquele dono daquela terra. Ela precisa ser protegida e a gente precisa fiscalizar para que isso seja protegido. Os donos do Rio Uraim exploraram de formas bastante perversas. E isso tem maltratado o nosso, não tiveram cuidado de cuidar, tiveram cuidado de explorar. E agora nós temos que inverter, nós precisamos cuidar aquilo que nós exploramos dos nossos rios. Nessas áreas críticas é importante ter uma cobertura florestal, porque é ela que vai limitar a erosão. É importante o produtor rural respeitar as grotas, né, e as áreas de declividade para não meter grade ali, para deixar a floresta ocupar a área e assim evitar a erosão. O Rio Uraim tem mais de 500 nascentes. O Rio Paragominas tem outras centenas de nascentes. Essas nascentes, elas estão em áreas de preservação permanente, que deveriam ser de preservação permanente, em áreas que são de particulares. Existe o Código Florestal, que obriga a preservação dessas áreas, que a Secretaria de Meio Ambiente, ela fiscalize com mais eficiência a obediência a essa lei. A educação ambiental ela é primordial nas escolas. Ela tem que ser, na verdade, fortalecida. Ela foi inserida na educação de Paragominas em 2008, foi 2009, se eu não me engano. E ela tem que ser retomada e fortalecida, porque é com a conscientização dessa juventude de agora que eles é que vão viver o futuro. Eles é que vão estar aqui e vão precisar desse rio vivo. Então é importante que a gente crie essa consciência ambiental. E esses trabalhos de resgate, de conscientização, através de vídeos, através de documentários, eles vão ser um legado, vai ser uma herança que vai servir aí de conscientização dessa juventude e a importância, Isailton, de levar esses vídeos para ser exibido nas escolas, justamente para as crianças, para os jovens, para eles tomar essa consciência e levar essa preocupação para casa, para os pais. Para os pais também entender que as ações deles como adultos hoje interferem na preservação do Rio Uraim. É uma coisa muito importante no nosso projeto do Nascente Uraim, plantando o nosso futuro, né? A gente tem que cuidar agora, né? E essa geração que está vindo agora, essa geração que está vindo aí, é para eles que a gente tem que cuidar do rio. Mas não só a gente. Mas essa geração que está vindo aí, essas crianças que estão chegando, as pessoas, os alunos que têm que entender que o rio é muito importante para a nossa comunidade. E a gente tem que zelar muito pelos rios que cortam a nossa cidade. Em relação aos benefícios ambientais que o programa visa, a gente tem principalmente a recuperação dessas áreas, melhoria na qualidade da água, controle dos processos erosivos, controle do assoreamento. E, consequentemente, a gente vai ver também o retorno de algumas espécies de fauna nesses ambientes que serão restaurados. O trabalho que pode ser feito também é de acelerar esse reflorestamento do leito maior com espécies adequadas, como, por exemplo, o açaí. O açaí adora crescer nesse ambiente, né? Ele é próprio para isso. O açaí vem das várzeas, é uma várzea, né? Estamos falando aqui na várzea do rio Uraim. Então, reflorestar essa parte com açaí é uma excelente opção, né, para o meio ambiente e para o consumidor de água e também para o dono da terra que vai retirar e colher o açaí e vender. A hora de preservar é agora. A gente já vê, né, notícias, fatos de países que não têm mais água potável, não conseguem mais fornecer água potável para a população. Por quê? Porque não preservou, não cuidou no passado de suas nascentes. Tudo começa, Isailton, com a preservação das nascentes. Se não há preservação das nascentes, não tem como manter os rios vivos. Então isso é algo primordial. A gente está em época de COP30, em todos os debates do mundo inteiro, só se fala em ecologia, só se fala em projetos sustentáveis e que a sustentabilidade ela seja realmente colocada em prática. E um rio tão bom aqui, um rio grande que podia ser limpo, para todo mundo que mora perto do rio banhar e usar água, né? Precisamos todos nós dar a devida atenção ao Uraim e ao Igarapé Paragominas
não só os adultos, mas começando pelas crianças nas nossas escolas. Uma grande campanha ambiental para que elas conheçam e nos ajudem a cuidar desse recurso hídrico tão importante para a nossa querida Paragominas. A gente sabe que é algo tão essencial para a humanidade, entendemos que faz parte do papel de igreja, afinal, tudo isso é criação do nosso Deus, nosso Deus criou isso com tanto carinho, com tanto esmero, e que nós protejamos então aquilo que é tão precioso para nós, que é a natureza, que dela nós dependemos. Esse rio é minha história. Esse rio é minha vida. Esse rio eu guardo assim, com ternura, com amor, com paixão cristalina. Esse rio é o aconchego. Quando chego e o vejo ali, é meu sonho feito ouro, lumiando com seu brilho o destino dos que vivem aqui. Eu entendo que a gente só protege quando a gente ama. Se a gente ama, a gente protege. Esse rio Uraí, que é lindo, que é maravilhoso, que banha essa cidade tão especial e tão importante como Paragominas, merece ter esse cuidado, merece ter esse amor, para que todos vocês e todos nós possamos protegê-lo sempre. Estamos juntos. Meu Uraí bonito. Faz parte da vida da gente, da juventude. O rio é vida. Nós precisamos restaurar o nosso rio e preservá-lo. Vamos abraçar, amar e respeitar o rio de Paragominas. Participação de toda a sociedade exige isso. E eu acho que teria que o poder público unir a população para fazer uma revitalização do rio. Uraí ou qualquer outro que tiver desse jeito aí. Porque se não fizer, é daqui para baixo. É isso. Água é vida, né? E tem que cuidar, porque agora eles tomam água tratada de lá, né? É uma questão de vida ou morte mesmo. Aí que eu tenho para dizer, mais uma vez, é isso aqui, que sofre com isso, né? Mas fazer o quê? Eu defendo o que eu posso, faço minha parte, minha família, algum vizinho aí que gosta de empresa também faz. É isso, quer dizer, vocês. E o rio é importante, sempre será importante na nossa vida. Que o rio, ele corra, ele siga seu curso, sem impedimentos da ação humana, preservado, porque dele depende a sobrevida humana. Vamos juntos fazer a proteção do rio Uraí e do Igarapé Paragominas. Afinal de contas, é a nossa casa. Eu queria tanto viver mais para me ver esse rio para onde vai. Se vai ser limpo, se vai ser feito pela prefeitura, que agora tá feio. Ele não era assim, mas agora tá. Eu venho suplicar-te para que cuides um pouco de mim e desse rio não venhas a esquecer. Não abandone esse cansado Uraí que viu-te nesta terra crescer. Não quero ser apenas um curso d'água por onde um fio de água passa, onde ninguém mais pesca, mergulha ou nada. Não quero minhas margens assoreadas pela ação predatória e cruel de um ser insustentável que, em sua ambição descabida,
despreza o que é viável. Não quero, correndo pelo meu escasso leito, as lágrimas gotejantes e culposas do teu tardio arrependimento. Não quero ver-te desnorteado, pisoteando as minhas margens nuas, a lembrar de um rio de outros tempos, com frondosas árvores a rodear-me e a sombrear-te. Vais lembrar-te das longas noites em que a lua sobre mim deitava, o denso breu a rasgar, clareando os meus caminhos d'água para o seu barco viandante passar. Lembrar-te-ás do viço das matas verdes e da beleza das minhas límpidas águas, onde em tardes quentes vinha refrescar-te. Não quero ver-te chorando saudoso por minhas largas estradas d'água que a seu gado davam de beber, cortava os seus terrenos, umidificando o solo para a semente então receber. Lembra-te de mim agora, para que numa nova aurora não lamentes a morte desse tênue rio. Se poluires minhas nascentes, onde banharás tuas saudades e depositarás as tuas lágrimas? As verão sumir no árido chão, onde um dia foi um berço aquoso, tentando ressuscitar-me em vão. Eu vi esta cidade nascer pelas mãos dos desbravadores e não quero vê-la inóspita perecer pela ação inescrupulosa de predadores. Sem minhas águas, como subsistirás? Em que futuro morarás, ó bela Paragominas?